Bom dia, bom dia. Vamos chegando para mais um despertar. Vai despertando, vai levantando dessa cama. Vai se posicionando para um dia maravilhoso. Vai tomando posse desse dia incrível que vai ser o seu dia. Vai se colocando na presença de Deus, vai falando obrigada, Jesus. Respira fundo, solta o ar pela boca e fala obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, pela oportunidade. Obrigada, Jesus, porque eu tenho saúde, porque eu tenho alegria. Obrigada, Jesus, pela minha família, pela minha casa. O que você quer agradecer nessa manhã? Vai chegando aqui na live, vai escrevendo qual a cidade você representa e o que você quer agradecer nessa manhã. Vai agradecendo, vai falando obrigada a Deus. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada por todo aprendizado, obrigada, Senhor, por todas as pessoas que vão passar na minha vida. Obrigada, Jesus, por todas as pessoas que eu terei a oportunidade de representar a Ti, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o dia hoje será incrível, o dia será extraordinário. Obrigada, Jesus, porque o Senhor me deu saúde, porque o Senhor me deu ousadia. Obrigada porque o Senhor me deu a coragem. Obrigada, Deus, porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor sempre está conosco. Senhor Jesus, nós queremos Te agradecer por cada uma das famílias que estão aqui nessa manhã, nos colocar na Tua presença, Pai, em unidade, agradecer pelo dom da vida, agradecer por tudo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Vai chegando e vai escrevendo aí o que você quer agradecer nessa manhã. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. O que você quer agradecer nessa manhã? Eu quero ver. Escreve, declara, começa falando, abre a tua boca para declarar a bênção sobre a sua casa, sobre o seu espaço, sobre a sua vida, sobre os seus filhos. Eu tenho certeza que hoje vai ser um dia abençoado, maravilhoso, um dia extraordinário, um dia de muita unção, um dia de muita promessa, um dia de muitas respostas. Obrigada, Jesus. Bora. Pronto aí para mais um dia maravilhoso. Já vai colocando a roupa de treino, hein? Tô com a minha roupa de treino aqui, ó. Tô com a roupa de treino aqui. A hora que acabar os compromissos, eu vou correr pra academia. Bora. Já vai colocando sua roupa de treino aí para não ter perigo de sabotagem. Não vai se sabotar, não. Vai lá e volta para trás. Coloca sua roupa de treino e vamos para cima para construir um dia. Lembra que o alinhamento ele precisa acontecer e ele é espírito, mente e corpo. Não adianta você cuidar só de uma esfera ou cuidar só de outra esfera. Você precisa cuidar das 3 esferas. E essas 3 esferas, ela equilibra a tua vida. Eu quero falar para você essa manhã, para de terceirizar, para de jogar tudo pro outro e se posiciona de uma maneira construir a tua vida
na velocidade certa. Deus, ele já te deu inteligência, Deus, ele já te deu saúde, Deus já te deu a vida, Deus já te deu tudo. Toma posse agora e entenda que algumas coisas você vai precisar fazer para conseguir viver aquilo que Deus tem preparado para você. Não porque é uma troca, não, porque Deus não é um Deus de troca. Mas você precisa se ajudar trabalhando aquilo que você pensa, porque aquilo que você pensa gera sentimento, que gera emoção, que gera resultado, que gera ação, que gera resultado. Você precisa se ajudar trazendo uma mudança de hábito para o teu ambiente, para que você consiga acessar tudo isso. E a gente está lendo, ontem eu não consegui entrar na live, ontem eu estava em Santos e não consegui entrar na live 6h12, a internet lá não estava legal, então eu só gravei alguns stories falando com vocês, mas queria trazer aqui uma passagem para vocês, Lucas 8, deixei de tarefa para vocês, mas eu acredito que vale a pena a gente ler junto aqui. Lucas 8. Aconteceu que em um certo dia ele entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: vamos para o outro lado do lago. E eles partiram. Mas enquanto navegavam, ele adormeceu. E desceu naquele momento do céu uma grande tempestade de vento sobre o lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantou, repreendeu o vento e a fúria da água, e então houve a calmaria. E ele lhe fez uma pergunta: onde está a sua fé? Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: que tipo de homem é esse, que ordena até os ventos e a água, e eles lhe obedecem? E eles chegaram à terra dos Gadarenos, que está de frente da Galileia. Quando a gente lê essa passagem é muito incrível, porque eu fico imaginando Jesus no barco, ele estava dormindo. Pensa que estava acontecendo uma tempestade. Como que você não consegue acordar em meio a uma tempestade? Estava acontecendo ali uma tempestade, o barco estava mexendo para todo lado. E os discípulos desesperados perguntando: Mestre, mestre, acorda, está acontecendo uma tempestade. E Jesus levanta, manda parar, manda acalmar o mar. E ele olha e pergunta para eles: aonde está a fé de vocês? Essa tempestade no mar pode simbolizar muitas tempestades que você está passando aí do outro lado. Essa tempestade no mar pode simbolizar alguma situação que você esteja passando. E Jesus, nessa manhã, ele quer falar para você: aonde está a sua fé? Por que você anda tão desesperado? Por que você anda tão preocupado? Por que você anda perdendo noite de sono? Por que você perdeu a sua confiança? Entenda que dentro do teu barco está alguém que pode resolver todas as coisas. Entenda que dentro do teu barco está alguém que pode resolver todas as coisas. Por que durante tanto tempo você está escolhendo fazer todas as coisas sozinho? Eu sei que a vida, os bloqueios, aquilo que nós somos treinados, a nossa mente, a nossa criação, a nossa identidade, ela foi rasurada. E por esse motivo, muitas vezes você toma tudo para você como um âmbito de fazer tudo sozinho. Deus, essa manhã, Jesus, essa manhã quer falar para você: eu tô contigo, filho. Cadê a tua fé? Eu tô no barco contigo, eu tô aqui contigo, eu tô no barco contigo.
Só aprende a escutar aquilo que eu estou falando no teu coração. Respira. Qual a tempestade você está passando hoje? O que você precisa de clareza? Entende que no meio da tempestade você não consegue enxergar absolutamente nada, mas quando você tranquiliza e quando o mar se acalma, tudo muda. E quando Jesus pergunta para os seus, onde está a sua fé? Não era simplesmente porque eles tinham que continuar no meio daquela tempestade sem se preocupar, mas a preocupação, ela traz uma certa falta de confiança. E percebe quantas vezes na vida você fala, eu estou preocupado, eu estou preocupado, eu estou preocupado. A preocupação é a falta de confiança em Deus, na promessa e naquilo que você tem feito. A preocupação é quando você troca o lugar da fé e o lugar da promessa por um lugar de questionamento e de trazer para a força do seu próprio braço para fazer acontecer. Todas as vezes que você se preocupa, naquele momento os discípulos estavam preocupados. Os discípulos estavam atordoados, com medo acima de qualquer coisa, e eles tiraram o olho daquele que é o dono até da chuva. Jesus estava com eles dentro do barco e eles estavam preocupados com a chuva. Eu quero falar para você nessa manhã que Jesus, ele está dentro do seu barco. Isso não significa que você vai ter que parar de remar, porque para chegar do outro lado você vai continuar remando. Isso não significa que você vai sentar e vai ficar esperando Jesus fazer, porque ele não vai fazer a sua parte. Existem 3 partes na vida: a parte sua, a parte de Deus e a parte do outro. E mesmo muitas pessoas que creem em Deus, que são cristãos, passam uma vida inteira de preocupação, ou seja, preocupados com aquilo que vai acontecer, preocupados com aquilo de amanhã, preocupados com aquele outro, preocupados com aquele outro. Deixa eu te falar uma coisa, existem 3 partes: a parte sua, a parte de Deus e a parte do outro. Eu quero falar para você nessa manhã que Jesus sim está no seu barco. E ele está fazendo essa pergunta para você de forma muito direta. Ei, aonde está a tua fé? Ei, você está fazendo a sua parte, eu estou fazendo a minha. Por que você está perdendo tanta energia com preocupação? Por que você está perdendo tanta energia depositando e ampliando situações que já são resolvidas em Cristo? Ei, por que você está colocando tanta preocupação em coisas que já estão resolvidas? Acalma o teu coração. Ei, olha para mim, você que está aí do outro lado, acalma o teu coração. Faz a sua parte, semeia e tenha certeza que a colheita vai voltar. A pergunta que Jesus quer fazer para você essa manhã é: ei, aonde está a sua fé? Troque essa preocupação toda pela fé e continue fazendo a sua parte. Mas tira o peso de que a sua parte, que você está sozinho fazendo a sua parte. Traga Jesus, traga a presença dele para a tua vida, para você entender que você não está fazendo sozinho. Você não está fazendo sozinho. Sabe aqueles momentos mais difíceis? Jesus estava ali suportando e levando você, suportando não de suportar porque você não é legal, mas te suportando, te dando suporte para você seguir. Então entenda que ter a consciência e reconhecer que Jesus está contigo no seu barco vai fazer toda a diferença na história.
Tem muita gente que anda preocupado com aquilo que vai acontecer, mas está paralisado. A preocupação está te paralisando. A preocupação está se tornando um medo, está te paralisando. Entenda que quando você acalma o teu coração e você acessa essa paz. Eu postei agora há pouco, inclusive no Instagram, Filipenses falando sobre a paz. Não tem nada mais lindo do que a paz. A Vivi está comentando aqui que tem hora que o desespero bate, vem junto à crise de ansiedade, porque todos falamos de fé, mas na hora de praticar é outra coisa. Vive. Entenda que a crise de ansiedade, ela é algo mais profundo. A crise de ansiedade, ela vem lá de um momento da tua infância que você pode ter passado por alguma situação, algum evento, algum trauma que levou você a sentir a primeira vez esse medo, essa ansiedade. E você não pôde fazer nada com o que estavam fazendo ao seu redor. E aí você cresceu, você desenvolveu, você passou de fase na vida e de vez em quando o teu subconsciente observa alguma situação que vai te levar a sentir esse sentimento novamente, essa ansiedade, esse medo, essa frustração, ele busca essa sinapse neural lá na sua mente e faz com que isso, você se lembre disso para justamente você paralisar, para você não agir. Então o medo, a ansiedade, essas coisas que acontecem é como se fosse um gatilho para te proteger. O teu corpo entende que ele está te protegendo de alguma forma, mas a grande verdade é que ele está te paralisando. Tem muita coisa que você está deixando de fazer simplesmente porque a preocupação, o medo, e não é falta de fé não, vamos lá. A falta de fé é quando você não coloca Jesus dentro do teu barco, você não enxerga que ele está dentro do teu barco. O que é a fé? É força espiritual, quando você perde a sua força. A falta de fé é quando você tira os olhos daquele que está dentro do teu barco e você olha para a circunstância. Então existem dois tipos de fé, a fé no positivo e a fé no negativo. A pergunta que Jesus fez é: aonde está a sua fé? Não é você estar sem fé. Presta atenção que isso é profundo. Jesus perguntou: aonde está a sua fé? Ele não disse: você não está tendo fé. Ele perguntou: aonde está a sua fé? No positivo ou no negativo? Quando Jesus faz essa pergunta, aqueles discípulos que estavam no barco, ele pergunta: aonde está a sua fé? Porque fé é uma força espiritual que move. Se a tua força espiritual está no negativo, no medo, na ansiedade, na insegurança, se a tua fé está pautada no negativo, você está tendo uma fé negativa. Então, quando você permite que o medo, a ansiedade seja maior do que qualquer situação, a tua fé, ela não está naquele que está dentro do teu barco. A tua fé está buscando soluções humanas. A tua fé está buscando talvez não em Deus. Está sendo um outro tipo de fé. A fé não é só no Deus Jesus que a gente conhece. A fé pode ser numa situação negativa. A fé é uma força espiritual. E a pergunta que ele disse é: aonde está a sua fé? Aonde está a tua fé? A tua fé está na certeza de que vai acontecer, a tua fé está na certeza da promessa, a tua fé está na certeza da palavra que você recebeu, a sua fé está no caminho que você está trilhando, a sua fé está fortalecendo você todos os dias a não desistir, a sua fé está naquele que está dentro do barco, ou a sua fé está na tempestade que está lá fora? É isso que Jesus perguntou. Jesus perguntou para eles: aonde está a tua fé? A tua fé está em mim, que estou aqui dentro desse barco?
A tua fé está no alinhamento que você precisa fazer, ou a tua fé está na tempestade, no problema? Onde está o teu foco? Aonde está a tua crença? O que você está acreditando é o que vai acontecer. O que você alimenta no seu coração é aquilo que você vai vivenciar. Aonde está a sua fé? Então todas as vezes que você se preocupa, que você se anseia, que você teme, a tua fé está em outra situação. E não estou falando que você pode apertar um botão e resolver isso, não estou falando isso. Eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que durante muitas vezes a nossa mente, nosso subconsciente, ele foi treinado para eliminar a presença dele no nosso barco e a gente olhar com forças humanas e nos colocarmos numa posição de vítima. E é lindo falar, a minha fé está em Jesus, porém, aonde está a sua fé na hora da tempestade? A hora que está indo tudo ruim, a hora que não está dando certo as coisas, aonde continua a sua fé? Será que a ansiedade, o medo, a insônia, tudo isso não está tomando conta da tua vida? E aí é onde Jesus vem e fala o seguinte: aonde está a sua fé? Ou seja, traga para mim, olha para mim, me coloca dentro desse barco, eu estou aqui com você. Esse aonde está a sua fé é um chacoalho para que você possa entender. E é óbvio que muitas vezes a tua fé ela vai estar pautada aquilo que você aprendeu durante toda uma vida. Então, se o teu subconsciente teve um evento, um trauma, um bloqueio, algo que dispara na tua sinapse, no teu subconsciente, dispara, ele fala assim: opa, eu não posso deixar ele por esse caminho, porque ele vai sofrer, vai ter medo, vai ter ansiedade. Então eu vou disparar essa sensação, vou lembrar ele dessa emoção, vou lembrar ele disso, dessa dor, para que ele paralise. Então qualquer situação que vá fazer, vou dar um exemplo bobo. Vamos supor que lá na tua infância você tinha uma condição legal e o pai fez alguma negociação, fez alguma coisa e perdeu tudo. Isso trouxe um caos muito grande para a família, trouxe insegurança para a família, em todas as áreas. Aí você cresceu, você hoje está na tua fase adulta e você fala assim: poxa, eu vou abrir esse negócio, eu vou empreender nisso, eu vou fazer aquele outro. E aí você às vezes até dá um passinho para começar e vem 10 tipos de medo no teu coração que te engole e paralisa, porque você fala, aí você começa a pensar: não, acho que não é para mim, não, eu não sei, não vai que dá errado, eu não levo jeito para isso. Por quê? Porque o teu subconsciente ele começa a jogar informações para você para te proteger, ou seja, para permitir com que você fique paralisado e não vá adiante daquilo que Deus tem para sua vida como promessa. Então todas as vezes que você se paralisa, não é por falta de fé, é só a fé no foco errado. Então que nessa manhã você possa trazer para o seu coração a certeza de que Jesus está no barco com você e de que sim, você é capaz de realizar todos os seus sonhos, todos os seus projetos, tudo aquilo que está lá no fundo do teu coração, tudo aquilo que você já tem de forma escancarada, planejado, escrito, feito. Vai lá e conquista aquilo que é seu. Então entenda que quando Jesus pergunta: aonde está a vossa fé? Aonde está a vossa fé? É porque aqueles discípulos que estavam no barco, eles estavam olhando para toda a tempestade que estava acontecendo ao redor. Eles não paravam para olhar para dentro de si, eles não paravam para olhar para aquele que estava dentro do barco. O olhar deles estava completamente focado no problema que estava lá fora. Ou seja, sempre você vai ter a opção de escolher a fé em Jesus ou a fé no negativo, a fé na circunstância externa, a fé no relatório, a fé naquilo que o mundo tem te mostrado. Fé não significa só fé em Deus. Então eu quero te trazer clareza. A Bíblia, King James, fala o seguinte: aonde está a vossa fé? Ele não disse, vocês não estão tendo fé. Percebe a profundidade disso? Porque quando você tem a fé na coisa errada, na situação errada, quando você coloca a força espiritual em algo que não é legal, que não está certo, na preocupação, na confusão,
Você está tirando o tempo, a energia, a profundidade de colocar a fé em Jesus, que é o que vai solucionar. E ele vai solucionar como? Te dando criatividade, te dando ousadia, te dando postura, te dando alinhamento espiritual, te dando ativação de identidade. Ou seja, é as duas partes. Por quê? Porque nem Deus, na sua onipotência, na sua onipresença, vai agir num coração que não quer. Nem Deus, na sua onipresença, ele vai estar presente num lugar que ele não é bem-vindo, porque ele não vai invadir. Então entenda que você vai precisar se posicionar de uma maneira diferente, mudando os seus hábitos, mudando os seus pensamentos, a maneira com que você pensa. Isso é renovação da mente. Renovação da mente não é o que você pensa, mas é a maneira que você pensa. E a maneira que você pensa tem que estar ligada à maneira que Deus pensa sobre você. O que Deus pensa sobre você. A Bíblia fala várias vezes para você ter coragem, para você não temer, para você ser ousado, para você ser forte, corajoso. A Bíblia fala várias vezes isso. E qual é o problema? Você paralisa diante de situações, diante de escolhas, porque o teu ajuste de foco, que é a tua fé está ajustada para o ângulo errado. E percebe, para pensar, aqueles discípulos, eles estavam na presença de Jesus, em carne. Jesus estava com eles no barco. Eu entendo que não é fácil. Eu entendo você que está aí do outro lado que não é simples aos olhos humanos, mas é muito simples quando você se entrega ao processo. Diante das circunstâncias, diante da situação, diante do dia, diante da vida, diante dos desafios que vão ocorrer, mantenha os seus olhos firmados naquele que já está no seu barco, naquele que está te fazendo uma pergunta hoje. Ei, aonde está a tua fé? Aonde está a tua fé? Ele não apontou para os discípulos e disse: vocês não têm fé. Porque a fé pode ser no positivo ou a fé pode ser no negativo. A fé pode ser em Deus ou a fé pode estar sendo na força do seu braço. Às vezes você está se achando tão forte, tão poderoso, que você está achando que você vai conseguir fazer tudo na força do seu braço. A fé está em você. Aí você pegou uma gripe, você já veio uma depressão junto, porque você fala: puxa, agora eu não consigo mais terminar. Porque você entende que tudo é na força do seu braço. A fé chama força espiritual. E quando sim, você faz a sua parte com excelência, você se posiciona, você faz sua parte com excelência, você muda seus hábitos, você muda sua maneira de pensar, você renova sua mente, você passa a acessar a boa, perfeita, agradável vontade que Deus já tem sobre a sua vida. Então o que eu quero convidar você nessa manhã é: olha para Jesus. Olha para Jesus porque Ele está no teu barco. Olha para Jesus porque, independente das circunstâncias, independente das confusões, independente do mar alto, independente da tempestade que esteja vindo, olha para Jesus. Ele está no barco com você. Ele não está do lado de fora do barco falando: vai lá, filho, você vai conseguir. Não, Ele está dentro do barco com você. E estando dentro do barco com você, Ele pode resolver todas as coisas, mas você precisa colocar a fé nele. Não porque Ele precisa do seu reconhecimento, porque Ele é Deus, mas porque você precisa entender o ajuste que você precisa fazer sobre as suas emoções, sobre a sua identidade, sobre a sua fé. É sobre isso. Vou deixar para vocês aqui o versículo que a gente leu essa manhã, Lucas 8, 22 a 26. Essa história linda que conta dos discípulos. E eu espero que vocês leiam, que vocês reflitam e que vocês tenham um olhar antenado, que vocês estejam ligados. Ei, David, Marx, aquilo que é já foi, aquilo que será, deixa eu ler aqui o que meu amigo David escreveu: e o que será já foi anteriormente, Eclesiastes 3,15. Aquilo que é já foi, e o que será já foi anteriormente. Muito bom, David, um abraço grande aí para você, para sua família. É sobre isso.
Que você possa ter um dia incrível, um dia extraordinário, um dia abençoado, um dia onde você vai tomar posse daquilo que já é seu, se posiciona para essa vida incrível que Deus preparou para você. E olha para aquele que está dentro do barco junto contigo. Ele não está lá do lado de fora falando para você, vai, tô aqui te esperando. Ele está junto contigo. Saiba aproveitar isso. Beijo no seu coração, um dia maravilhoso, um dia incrível para você. E vamos para cima fazer acontecer. Bora! Até amanhã, 6h12.